Senhor presidente, senhores deputados, eu ocupo a tribuna nesta sessão para fazer aqui alguns comentários sobre medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal, a meu ver, extremamente negativas. Algumas medidas atingem toda a população, algumas delas servidores públicos e outras a sociedade de um modo geral, que tem a ver com o nosso meio ambiente. A primeira questão que eu gostaria de apontar aqui é que o governo Bolsonaro assinou, junto com a ministra Tereza Cristina desse estado, a revogação de um decreto de 2009 que estabelecia o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar e impedia a expansão do plantio para algumas áreas sensíveis, como a área da floresta amazônica e também do Pantanal. Nós sabemos que Mato Grosso do Sul tem 2/3 do Pantanal no seu território. E essa decisão do governo Bolsonaro de liberar o plantio da cana-de-açúcar nessas áreas consideradas sensíveis, ela causou uma preocupação muito grande pelos possíveis efeitos que isto pode provocar nesses biomas, no bioma amazônico e também do Pantanal. Mas, além dos efeitos negativos para o meio ambiente, para esses biomas, também sinaliza negativamente para a comunidade internacional na questão do viés econômico, porque muitos países que compram etanol do Brasil, etanol da cana-de-açúcar brasileiro, esses países fazem a exigência de preservação do meio ambiente, principalmente dessas áreas sensíveis, que é o bioma amazônico e o bioma do Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense. Alguns países, como o Japão, por exemplo, fazem a exigência de que a expansão da cana-de-açúcar e do etanol que é produzido da cana não atinjam esses biomas, não causem prejuízo para esses biomas. Há, nesses países, uma exigência de que este etanol seja produzido de maneira limpa, não poluindo o meio ambiente, mas também não degradando áreas consideradas sensíveis, né, no meio ambiente do nosso país. Eu queria dizer que no zoneamento agroecológico que foi feito da cana-de-açúcar, o Brasil tinha delimitado uma área de 64 milhões de hectares como área apropriada para o plantio da cana-de-açúcar. Isso significa 7,5% da superfície do Brasil. Então, o zoneamento agroecológico, ele já estabeleceu essa área imensa, que significa quase 8% de todo o território brasileiro, como apropriada para o plantio da cana-de-açúcar. Sabe o que isso significa? Que esse zoneamento estabeleceu uma área para plantio de cana 8 vezes maior do que a área atual plantada. Então, nós temos a possibilidade de plantar ainda muita cana, 8 vezes mais, sem ultrapassar o limite que o zoneamento agroecológico fez.
Então, qual que é a razão dessa medida do governo Bolsonaro? Qual que é a razão? Se não existe hoje a necessidade de ampliação da área para o plantio da cana, sendo que o zoneamento ecológico já estabeleceu uma área 8 vezes maior do que a área plantada hoje. Então, para quê? Para que tirar a proibição do Pantanal e da Amazônia, sendo que ainda tem toda essa área livre para plantio de cana-de-açúcar no Brasil afora? Excelência, me permite uma parte? E ainda, deputado Zé Teixeira, a comunidade internacional que tem relação comercial com o Brasil não aprova essa medida. Não aprova essa medida. Então, assim, se nós estivéssemos hoje no Brasil vivendo uma situação em que faltasse área para plantar cana, fala assim, ó, o Brasil precisa produzir mais e não tem área para plantar, bom, a gente podia até abrir um debate sobre isso. Então vamos ampliar um pouquinho aqui no Pantanal, na Amazônia, mas não há essa necessidade. Hoje tem 8 vezes mais área para plantar cana sem mexer na Amazônia e no Pantanal. Mas é um governo teimoso, é um governo que não liga para estudo científico, é um governo que não leva em conta aquilo que a comunidade científica fala. Esse zoneamento aqui foi feito pela Embrapa. Então, é um governo que não está nem aí com o meio ambiente, com o estudo científico, ele quer liberar, né? Transformar o Pantanal em canavial e pasto. Deputado Zé Teixeira, uma parte. Deputado Pedro Kemp, eu acho uma maravilha debater com Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência coloca Pantanal, talvez o senhor está enganado. Existe um tal de perímetro que tem 2 bacias. Uma vai para o Paraná e outra vai para o Paraguai. Nem tudo que Vossa Excelência está dizendo é Pantanal, porque dentro da bacia do Rio Paraguai está Jaraguari, está Bandeirante, está São Gabriel do Oeste, e lá tem soja, tem algodão, tem tudo que o senhor imaginar. Porque quem imaginar que vai plantar cana no Pantanal, primeiro que não tem, a cana, ela é baseada numa logística de 40 quilômetros de frete, ela não suporta mais do que 40 quilômetros para transportar, porque ela fica inviável. A única usina que tinha aqui, tinha 2 usinas aqui, uma em Quebra-Coco, faliu, toda a terra aí está em soja agora, ou na pecuária. E tem, acho que, se não me falha a memória... Sonora. Onde que vai plantar cana? São Gabriel, Costa Rica, que é um espigão, mas ele está na bacia do Pantanal porque a água corre para o Rio Paraguai. Então, quando Vossa Excelência coloca esse negócio de modismo ambiental, esse negócio desses estudos que Vossa Excelência fala que o Bolsonaro é analfabeto, ele apenas está dando o direito que todo europeu tem de mandar no que é seu. E eu não posso ter uma propriedade que tem aptidão para soja, se o boi está me dando prejuízo, eu não posso continuar no boi. Eu tenho que plantar soja, eu tenho que plantar algodão, só para concluir. Então, quando Vossa Excelência coloca, não tem nada a ver. O limite das águas é esse perímetro que vai para Cuiabá. E dentro da bacia do Rio Paraguai, que é considerado Pantanal, há muitas terras com aptidão. E a coisa mais triste é Vossa Excelência ter uma propriedade e Vossa Excelência não mandar. Eu pago esse preço, entrar na propriedade, fazer um estudo antropológico. A União não tem certidão de dona, deputado, da propriedade minha e de 32 para o produtor rural. No entanto, está plotado no sistema SIGEF como se fosse propriedade do governo federal. Isso é um abuso, é um absurdo. O que o
Bolsonaro está fazendo é ajudando esse país a desenvolver, crescer, dar emprego, e o produtor, proprietário, mandar no que é seu, e não ambientalista e nem organizações internacionais mandando. Lá na Raize, eu tenho 3 mil hectares de cana. Aquele Márcio Meira assinou um TAC com o Ministério Público. Fiquei 3 anos a 7 quilômetros da usina e não podia vender a cana para a Raize, e vendia a cana em Rio Brilhante com 100 quilômetros de frete. Ninguém me pagou o prejuízo moral e nem financeiro. O que o Bolsonaro está fazendo é o que precisa fazer, da garantia de propriedade e o direito de quem é dono mandar. Muito obrigado. Mas não é assim, deputado. Tem uma política ambiental, ela tem que ser respeitada. Não é porque eu tenho uma propriedade, eu vou fazer o que quiser, desmatar e destruir o meio ambiente, poluir rio, mudar o leito do rio. Não é assim. Tem uma política ambiental, tem que ser respeitada. Agora, essa questão que o deputado coloca aqui, de plantio de cana na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, não, isso aí pode plantar. O que o Bolsonaro está querendo é plantar no Pantanal. No Pantanal. Não é na bacia hidrográfica do Rio Paraguai. Aqui em Sonora pode plantar cana. Aqui em Jaraguari pode plantar cana. São Gabriel pode plantar. O que ele está querendo é liberar o bioma do Pantanal para plantar cana. Além de burrice, isso é uma inconsequência do ponto de vista ambiental. É você mudar e interferir no bioma. Essa que é a questão. Agora o senhor fala, não, ele quer liberar para gerar emprego. Está gerando que emprego? Não sei aonde. Com esse monte de medida que ele está fazendo, eu não sei que emprego que está gerando. Ele está criando uma imagem negativa do Brasil lá fora, de um país inimigo do meio ambiente. É isso que está. Deputado, sai aí na rua para ver o calorão que está aí. Sabe o calorão que está aí, o aquecimento global. Lá na Europa, o povo está preocupado com isso. Agora o nosso presidente, que é um inconsequente, não. Vamos desmatar, vamos passar trator, vamos fazer pasto, vamos acabar com tudo. A questão ambiental hoje é uma questão de sobrevivência do planeta, das futuras gerações. Não é só para o capital produzir, encher o bolso de dinheiro, a conta no banco de dinheiro, né, em detrimento da destruição dos nossos biomas. Nós temos que pensar nisso. Não pode ser uma medida inconsequente dessa. Pô, existe estudo científico. Essas áreas sensíveis, não é a bacia hidrográfica do Rio Paraguai que o senhor colocou aqui. Não é. Ele quer que plante cana no Pantanal. Não é na bacia hidrográfica. Não é na bacia hidrográfica, no Pantanal e na Amazônia. Então, isso é uma política irresponsável, como é esse governo, nas outras áreas também, que eu vou falar daqui a pouco. Deputado Cabalmi. Deputado Pedro Kemp, eu não sou ambientalista, falo uma pessoa leiga sobre esse assunto, mas é muito fácil, após a parte do deputado Zé Teixeira, você fazer um contraponto aqui nessa tribuna. Vossa Excelência está vendo desaparecer o leito do rio Taquari. Exatamente. Está desaparecendo. Vossa Excelência viu há pouco o incêndio do Pantanal, destruiu praticamente 30% do Pantanal. A política. Praticamente 30%. Eu sou leigo, deputado Zé Teixeira, mas qualquer um viu. Quem que não viu? Agora, se já está ocorrendo esse desmonte da natureza, destruição do leito, não tem nenhuma política de degradação, de conserto, de nada, e aí falar ainda em plantar cana no Pantanal, quer acabar então com o maior bioma mundial que existe no planeta, que é o Pantanal, só se for para acabar, porque sem as plantações já está pegando fogo do Pantanal. Agora, Vossa Excelência imagina quando começar a desmatar, a gradear, a plantar, enfim, vai acabar com o Pantanal. Essa é a leitura que vai fazer. Ou nós protegemos a fauna, a flora, o maior bioma que existe no planeta, ou daqui mais um dia nossos filhos não terão nem como ver na prática essa belíssima coisa que é a natureza aqui do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso. Então, não tem como discutir levar a usina de água para o Pantanal, não tem como discutir.
é a proibição da destruição da natureza, deputado Pedro Queiro. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado Cabombi. Quero dizer que aqui, no Mato Grosso do Sul, nós temos uma lei, que é a Lei 328, que foi aprovada depois de grandes manifestações de rua aqui, teve grandes passeatas aqui no centro de Campo Grande, para aprovar essa lei que proíbe instalação de usina de álcool no Pantanal, na bacia hidrográfica do Rio Paraguai. E teve um senhor chamado Francisco Anselmo, conhecido como Francelmo, que imolou-se na Barão do Rio Branco, ateou fogo no seu corpo para impedir que essa lei fosse mudada e que usinas de álcool fossem implantadas na região do Paraguai. Nós não podemos esquecer da memória desse ambientalista que deu a sua vida para que essa Assembleia aqui não mudasse aquela lei do deputado Aririgo, uma lei, a Lei 328, que proibiu a instalação de usina de álcool no Pantanal. E Vossa Excelência fala que plantar cana tem um frete de 40 quilômetros. Então, se não pode implantar usina de álcool no Pantanal, vai ter canavial em volta, para quê? Para chupar a cana? Que não vai ser. Então, eu acho que é uma medida inconsequente essa do governo Bolsonaro. Como outras medidas. Tem um pacotaço agora do Paulo Guedes, que foi apresentado no Congresso Nacional, e ele sempre vem com essa justificativa de que é para abrir a economia, para gerar emprego, para o Brasil voltar a crescer, mas são medidas negativas, ruins para os trabalhadores, para a maioria do povo brasileiro. E eu fico assim admirado, eu não vejo reação da população. É uma paulada atrás da outra, eu não vejo reação, parece que está todo mundo anestesiado. Eu ontem escrevi no meu Facebook, coloquei uma foto da ex-vereadora Marielle Franco, e eu escrevi lá assim: essa mulher ainda vai derrubar esse governo. Vai derrubar, Marielle vai derrubar o governo Bolsonaro. Quem falou isso foi uma política, acho que prefeita de Paris, lá na França. Ela falou: Marielle vai derrubar o governo Bolsonaro. Ontem saiu em tudo quanto é rede social aí que o Carlos Bolsonaro parece que está sendo investigado nesse caso da morte da Marielle. Coisa pode ficar feia. Mas enquanto o governo não cai, ele está fazendo um monte de medidas. Eu queria aqui, os recursos do pré-sal já não vão mais para a saúde e educação, como foi amplamente discutido antes. O pré-sal, olha só a riqueza que esse país descobriu na época dos governos do PT. O que a presidente Dilma, na época, propôs? Que os recursos do pré-sal fossem destinados para a educação e para a saúde. O governo Bolsonaro acabou com isso, pode usar para qualquer coisa esse recurso. O benefício de prestação continuada, que é aquele benefício que vai pagar o idoso que está lá numa condição de penúria, está passando necessidade, ele pede o benefício de prestação continuada, e também a pessoa com deficiência, que é hipossuficiente, está passando necessidade, recebe esse benefício de prestação continuada. Nesse pacote do Paulo Guedes, esse benefício pode não ser mais reajustado de acordo com o salário mínimo. Outra medida nesse pacote é o teto de gastos por 20 anos, que tem uma PEC lá do Henrique Meirelles, do governo Temer, Michel Temer. Eles aprovaram uma PEC que congelou o orçamento da União por 20 anos. E agora essa medida do Paulo Guedes também congela por 20 anos o orçamento dos estados e dos municípios. Por isso que não tem remédio lá no hospital regional, não tem antibiótico, não tem insulina nos postos de saúde, não tem recurso. A Secretaria de Educação agora vai fechar 20 escolas. Acabei de receber um documento aqui da escola Paulo Freire de Iguatemi, uma escola
que foi inaugurada em 1999, quando eu era secretário de Educação. A escola é referência, tem um trabalho excelente, resultados satisfatórios. Vai ser fechada, anunciou a Secretaria de Educação. Será que nós, deputados aqui, não podemos formar uma comissão e debater com o governo o fechamento dessas 20 escolas? A questão é só economia, não vai levar em conta o resultado do desempenho dos alunos nessas escolas? Ontem estiveram aqui os alunos da escola Carlos Henrique Schrader, que é uma escola que eu também vi nascer. Eu militava naquele bairro, como militante da pastoral social da igreja. Ajudei a fazer manifestação para construir aquela escola, vai ser fechada. Nós temos que discutir essas questões, porque hoje só se fala em corte, 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 fechamento, e a qualidade de ensino. O governo Bolsonaro, nesse pacote do Paulo Guedes, ele estabelece que se o país entrar numa crise aguda, vai ter um gatilho automático e obrigá-lo a acabar com o aumento real do salário mínimo, acabar com promoções e reduzir o salário e a jornada de trabalho dos servidores em até 25%. Olha só, senhores deputados, o governo vai estar autorizado a reduzir a jornada de trabalho dos servidores e reduzir o salário em até 25%. O senhor me concede uma parte? Vou conceder. Olha só que medida, que ponto que nós chegamos. Congela o orçamento, não tem dinheiro para as políticas sociais, se a crise é aguda, dispara o gatilho e aí reduz o salário dos servidores em 25% e a jornada de trabalho. Fecha o Estado, então. Fecha o Estado. Para que Estado? Deixa o povo se virar, cada um por si, Deus para todos. São medidas. Reduzir salário de médico, de professor, de gari. Então, uma situação muito preocupante, esse pacote que está lá sendo discutido no governo federal. Concedo a parte. Obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Eu, escutando sua fala, agora o senhor entrou no tema da educação aqui no Estado. Disse do fechamento de 20 escolas. A informação que eu tive é de 28 escolas, o que é pior ainda. Pelo amor de Deus. Escutei os argumentos do governo, mas eu acho que essa casa precisa da criação mesmo de uma comissão para conversar, para debater, para dialogar com o governo, pois só está sendo levado em conta mesmo a parte financeira. E temos escolas como a Schrader, que os alunos estiveram aqui ontem, que tem excelentes índices. E isso que eu acho que deve ser levado em conta, a qualidade de vida dada a essas pessoas. Eu acho que nós devemos sim buscar dialogar, essa casa tem que entrar nesse debate, pois não tem que ser levado só a parte financeira, não. Muitas escolas boas, que podem ter poucos alunos, mas dão uma qualidade de ensino superior à média, não podem fechar as portas, e isso tem que ser levado em conta. É esse tratamento que tem que ser dado pelo governo à população, qualidade de vida e não valor financeiro. Nessa luta, pode contar comigo, e acho que nós não podemos só ficar aqui no discurso, nós temos que criar realmente uma comissão para debater com o governo e evitar o fechamento dessas escolas, principalmente essas que estão acima da média. Obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo no meu pronunciamento e, durante a fala de Vossa Excelência, eu estive pensando, acho que nós temos que fazer um requerimento de informações para a Secretaria de Educação, apresentar para essa casa um balanço, um relatório, né? Por que está fechando as escolas, quantos alunos tem, quanto que gasta, quanto que vai economizar, e também a questão do rendimento dos alunos. O que Vossa Excelência falou é verdade, tem que levar em conta também a qualidade de ensino. Vai fechar a escola, 28, eu estava com o número aqui de 20, agora 28?
Pelo amor de Deus, nós vamos jogar tudo para algumas escolas, vão ficar superlotadas e a qualidade de ensino vai para onde? Né? Eu acho que nós precisamos ter um estudo aqui. Essa casa precisa acompanhar essa medida da Secretaria de Educação. Precisa ter um estudo, a Secretaria tem que informar, até porque nós estamos sendo procurados aqui, as escolas estão vindo aqui, estão pedindo audiência, e nós precisamos saber quais são os motivos reais, o que realmente a Secretaria tem de informações para nos repassar, para a gente avaliar se de fato essas medidas devem ser adotadas ou não. Eu acredito que a Assembleia não pode ficar omissa nessa questão. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Deputado Pedro Kemp, Vossa Excelência aborda com muita propriedade o tema do qual conhece, militou, por ser secretário de Educação nos governos anteriores. E eu gostaria de dizer que concordo com Vossa Excelência quando diz sobre a participação dessa casa no debate. A minha preocupação não é com a distância em si, é com a qualidade e de realmente ter o número de vagas. Até porque, se fizer uma reflexão, eu morei em São Paulo, fui aluno, fui estagiário da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e o meu bairro ficava uns 15 quilômetros da minha faculdade, levava 3, 4 horas para chegar de ônibus no trânsito infernal de São Paulo, e nunca impediu que nós nos destacássemos entre um dos alunos pontas da turma. Agora, o estudo também está mudando. Os melhores alunos que passam em concurso, com todas as garantias, vitalicidade daquele que tem o serviço público como garantia de concursado, essas pessoas já estudam como complemento, como aditivo, pela via online. É engano pensar que as maiores faculdades, os melhores cursinhos se encontram aqui no estado, já não estão mais. Ele estuda em determinada matéria com o professor de Belo Horizonte, na outra específica é o cara do Paraná, e tem passado aqui, tomado as vagas daqueles nossos que são daqui. Então essa talvez seja com a devida vênia, uma preocupação de informatizar o estudo e dispor para aquele que queira, por meritocracia, um conhecimento a mais, avançar sem custo. Porque para você gravar hoje, deputado Pedro Kemp, uma aula de um professor, fazer uma licitação, contratar e deixar no sistema PBL, que é o sistema americano, onde aquele interessado procura, o custo com certeza é relativo e é importante a discussão de Vossa Excelência. Então, eu acho que seria interessante o governo avaliar isso e nós chegarmos a um ponto comum. Nobre deputado Pedro Kemp, acabou o seu tempo. Tem 2 minutos, senhor presidente? Não, senhor. Não? 11 horas e 1 minuto. Ah, é? Então, eu vou encerrar já então comunicando que nós vamos apresentar um requerimento na próxima sessão para a Secretaria de Educação informar essa casa, os dados, os números, para nós avaliarmos, né, essa proposta de fechamento de escolas, porque dói no coração quando fala fechar a escola. Agora, fechar 28 escolas é uma situação extremamente preocupante e nós vamos buscar essa interlocução com a Secretaria de Educação. Muito obrigado.